Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é dia de Vascão e o Vasco mais uma vez vai entrar em campo pela Série B, precisando de uma boa vitória aí, pra quem sabe subir pra segunda colocação aí dentro do G4. Vamos falar aí da provável escalação do Vasco. O Globoesporte.com divulgou aí o time do Vasco que entrará em campo hoje. Vamos falar desse assunto, vamos falar bastante também aqui da situação do Anderson Conceição, que recebeu propostas de clubes de fora do Brasil e da Série A, e também como que está a situação aí envolvendo o Ribamar, meu amigo. Você vai entender melhor o que o Vasco tem a ver com o jogador. Mas pra você não perder nada, já vai deixando o likezão aí, se inscreve no canal se você é novo por aqui, tá me assistindo pela primeira vez ou pela segunda, terceira vez, mas ainda não tá inscrito. Se inscreve aí, amigo, pra ajudar demais a gente chegar a 180 mil inscritos. Ativa o sininho das notificações aí, pra você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do Vascão aqui no nosso canal. Se você é vascaíno, aqui é o seu lugar, seja muito bem-vindo aí. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar aí o CSA fora de casa às 8 horas da noite. Jogo muito importante aí pro futuro do Vasco na Série B, precisando muito de uma vitória. O Vasco que vem capengando, né? Vem jogando muito mal fora de casa, perdendo jogos que até então eram considerados fáceis, né? Como foi aquele jogo contra a Ponte Preta que o Vasco tomou 3-1, velho. Aquele jogo ali deixou o torcedor muito chateado e até mesmo descrente de um possível acesso. Só que o Vasco sempre vem jogando bem em São Januário e logo na sequência já deu uma boa resposta no jogo contra a Tombense, devolveu o mesmo placar que recebeu da Ponte, né? Enfiou 3-1 na Tombense e agora a gente espera que o Vasco vença esse jogo contra o CSA fora de casa. O Vasco que costuma tropeçar com adversários que estão na parte de baixo da tabela quando joga fora de casa, e vamos torcer para que hoje o Vasco entre bem focado, concentrado no jogo e a defesa passe ilesa, né? Porque a defesa vascaína, o sistema defensivo do Vasco sempre é falho nos jogos fora de casa. Vamos torcer bastante para que o Emílio Faro tenha corrigido esses problemas e que hoje a zaga do Vasco jogue muito bem, né? Não vamos ter o Juan Quinteiro suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o Danilo Boza deverá ser o zagueiro titular aí no time do Vasco. O Globoesporte.com divulgou a provável escalação do Vasco e também no ataque, no lugar do Marlon Gomes, a expectativa era que o Gabriel Peck fosse titular, só que o Emílio Faro irá preferir o Figueiredo e o provável time deverá ser o goleiro Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro no lugar do Léo Matos mais uma vez como titular, a zaga com Danilo Boza, Anderson Conceição, Edmar na lateral esquerda, o meio campo Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê, Alex Teixeira e também Figueiredo e Raniel, o centroavante do Vasco. Esse será o provável time que a gente espera que o Vasco consiga os 3 pontos hoje. Vale ressaltar mais uma vez que o Bahia tropeçou já na rodada, empatou com Londrina. Londrina, que até então era o 5º colocado, pode ser ultrapassado, mas caso ele não seja ultrapassado, ele conseguiu diminuir um pouco a distância para o Vasco, né? Está a 7 pontos hoje, mas em caso de uma boa vitória do Vasco hoje, ele ultrapassará automaticamente o Bahia. No mínimo, o Vasco chegará à 3ª colocação em caso de vitória também do Grêmio, mas se o Grêmio perder, o Vasco pode voltar à 2ª colocação, que quebra abrir 10 pontos para o 5º colocado até então, Londrina. Vamos torcer para uma boa vitória, os jogadores têm que entrar focado para o Vasco conseguir esses 3 pontos. Deixe nos comentários qual o seu palpite para esse jogo. Na minha opinião vai ser 2-1 Vasco, jogo sofrido, mas o Vasco vai conseguir vencer. Lembrando a galera que vai ter pós-jogo assim que acabar a partida. Ativa o sininho e se inscreve aí. Bom, pessoal, não é de hoje que os jogadores do Vasco vêm sendo bastante cobiçados aí por alguns clubes, né? A gente viu aí muitos jogadores deixando o Vasco nessa janela de transferências e também jogadores que permaneceram, que receberam sondagens e propostas de outros clubes. A gente falou ontem do Andrei Santos, né, que teria recebido uma proposta de 10 milhões de euros do Barcelona, que foi prontamente recusada pela 777 Partners. O jogador já está sendo observado por outros clubes na Europa. O Manchester City e o PSG desejam a contratação do jovem jogador, muito possivelmente já para a próxima temporada. Esse ano o jogador permanecerá no Vasco, pelo menos até o término da Série B. O Vasco ainda está tentando resolver os últimos detalhes da renovação de contrato dele, já está muito encaminhada e o que tudo indica, será renovado até 2027 o contrato do jogador com o nosso clube. Mas fora o Andrei Santos, outros jogadores também vêm recebendo sondagens, né? O Juninho está muito perto de deixar o Vasco também. O jogador vem sendo muito pouco aproveitado e deverá deixar o clube nos próximos dias. Quem deixou o Vasco também foi o MT, que foi para o futebol português. E quem recebeu muitas propostas para deixar o Vasco nessa janela de transferências foi o nosso capitão Anderson Conceição. De acordo com as informações do Atenção Vascaínos, o jogador recebeu sondagens da Europa, lá da Turquia, do Irã e também de clubes da Série A, todos eles dispostos a pagar o dobro do que ele recebe no Vasco.
mas o jogador não quis ouvir as ofertas e optou em cumprir o seu contrato. Vale ressaltar que o contrato do jogador há uma cláusula de renovação por mais um ano, caso o Vasco tenha o interesse. O jogador que tem um contrato se encerrando até o término dessa Série B e pode, quem sabe, permanecer para a próxima temporada. O futebol do Anderson Conceição deu uma caída nos últimos jogos, até cogitei aqui uma possibilidade do Danilo Bosa entrar no lugar dele, só que esse último jogo ele jogou bem, né? Voltou a ser aquele Anderson Conceição que a gente via lá no início da temporada e vamos torcer para que ele mantenha um alto nível aí e ajude o Vasco a voltar à elite do futebol. Ele aí dando mostras que tem um carinho enorme pelo clube, que deseja permanecer no Vasco e nem quis ouvir propostas, por exemplo, de clubes da Turquia, que seria um pouco mais atrativo para o jogador. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar da situação envolvendo o atacante Ribamar. O que isso tem a ver com o Vasco? Bom, pessoal, os agentes do atacante Ribamar, que está na Ponte Preta atualmente, cobram do Vasco aí na justiça cerca de R$642 mil em comissões não pagas aos empresários do jogador. O Ribamar que deixou o Vasco no início do ano passado, né, quando o Vasco foi rebaixado naquele campeonato de 2020 que se estendeu até o início de 2021. O jogador foi pro América Mineiro, não jogou nada no América e está na Ponte Preta. Ninguém nem lembra que o Ribamar está na Ponte Preta e infelizmente o Vasco está devendo o jogador. Como eu falei alguns vídeos atrás, depois do processo da SAF, a confirmação da venda do Vasco, iria aparecer muitas dívidas embaixo do tapete. Com certeza vai aparecer muitos ex-jogadores do Vasco cobrando o clube daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, porque está muito evidente que o Vasco vai passar a ter um dinheiro muito considerável e os caras querem receber o que é de direito deles, né? Com certeza o Vasco deveria ter pago essas dívidas aí ao Ribamar, só que infelizmente vai mais uma vez para a justiça tentar resolver essa situação e pagar o jogador o que deve. Nem vou entrar aqui no mérito esportivo, porque o jogador não jogou absolutamente nada com a camisa do Vasco, foi motivo de chacota. A única coisa boa que o Ribamar fez foi aquele gol de empate do Vasco com 4-4 contra a Mulambada, porque sem ele o Vasco teria perdido aquele jogo. Mas enfim, foi só, não valeu o investimento, todos os meses de salário que o Vasco pagou ao jogador, só para isso, né? Infelizmente foi uma contratação feita na época pelo Alexandre Campelo e também, se eu não me engano, o Alexandre Farias, que era o diretor executivo do Vasco. E agora a dívida vai sobrar para 777 Partners, que vai ter que negociar aí com o Vasco como que vai ser feito esse pagamento. Deixa nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo essa dívida com o Ribamar. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e comenta aí embaixo qual o seu palpite para CSA e Vasco, Vasco-CSA. Se Deus quiser, uma boa vitória. Já falei o meu, 2-1 Vascão, hein? Tamo junto, forte abraço e é nóis.